Nos vídeos de imagens do universo temos alertado para os riscos de se considerar as ondas de luz como sendo contínuas. O alerta se deve à natureza quantizada da luz, abordada por Einstein na sua teoria do efeito fotoelétrico, e por Planck nas suas experiências com os osciladores eletromagnéticos. É bem verdade que quando se trata da radiação cósmica chamada de fundo, a ilusão de continuidade das ondas de luz no nosso passado é tal, que o efeito tardio passou a fazer parte da nossa realidade física. O somatório das cristas e vales, que nos dão a ilusão da continuidade das ondas, está na dependência do tempo. Sem o tempo não haveria movimento e as ondas perderiam o sentido. Algo semelhante acontece com a nossa memória. Sem o tempo ela não poderia funcionar, e os eventos não poderiam ser lembrados. Assim, a continuidade das ondas de luz dependeria do nosso ponto de vista. Como para poder atuar a nossa memória dependeria do tempo e da presença constante da informação contida na luz, a fase de empacotamento do fóton desaparece da nossa realidade física, pois ela não demanda tempo. Bottiger, 1925. Mesmo assim, a quantização sugere a natureza descontínua da luz. É muito difícil, para nós, concebermos a possibilidade de que a nossa consciência pudesse estar atuando de forma descontínua. A teoria ondulatória clássica trabalha com a premissa de que as ondas de luz se propagariam, no vácuo, na forma de ondas contínuas. Se isso fosse real, tanto faria se a radiação emitida no Big Bang estivesse chegando do nosso passado, ou partindo do presente na direção daquela fonte, então colocada no nosso futuro. Esta questão seria uma das consequências da relatividade do tempo. Como se trata de definir os nossos pontos de vista, optando por uma das alternativas, não vejo por que se deveria criticar a posição atual dos astrônomos, mas cabe o alerta. O conceito de ondas contínuas pode ser evidenciado no livro de Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. No diagrama da página 49 da edição brasileira, o Sol e a estrela Alfa do Centauro são colocados no mesmo plano espacial, que simboliza o momento presente. A distância entre as estrelas citadas é medida em quilômetros. Na vertical está a linha do tempo, subdividida em anos. O raio de luz traçaria uma linha diagonal, precisando de 4 anos para alcançar Alfa do Centauro. A avaliação do tempo depende de se considerar as ondas de luz como se fossem contínuas. Utilizar-se a velocidade limitada da luz para avaliar o tempo e as distâncias pode até ser aceitável na teoria, mas, levando-se em conta a descontinuidade das ondas eletromagnéticas, sugerida pela quantização da luz, o procedimento seria uma forma de abstração, uma extrapolação de conceitos que não teria suporte científico. Na mesma página 49, Stephen Hawking procura demonstrar o pensamento científico a respeito do conceito de cone de luz futuro de um evento massivo qualquer. Vou citar o texto na íntegra, devido à sua importância. Se um pulso de luz é emitido num determinado tempo, de um determinado ponto do espaço, então, à medida que o tempo passar, ele se espalhará como uma esfera de luz, cujo tamanho e posição são independentes da velocidade da fonte. A luz se comportará como as ondulações que se espalham na superfície de um tanque, quando se atira nele uma pedra. Se pensarmos no modelo tradicional do tanque e na dimensão una do tempo, as ondulações circulares em expansão desenharão um cone, cuja ponta está no lugar e no tempo em que a pedra atingiu a água. Este cone é chamado cone de luz futuro do evento, que é um conjunto de eventos, a partir do qual um pulso de luz é capaz de atingir um evento dado. Ao citar o exemplo da hipotética morte do Sol, Hawking nos diz: se o Sol parasse de brilhar neste preciso momento, não afetaria coisas na Terra no tempo presente, porque estas seriam externas ao evento quando o Sol se apagasse. Só tomaríamos conhecimento do fato 8 minutos depois, que é o tempo que a luz do Sol gasta para nos atingir.
A colocação de Hawking justifica o pensamento de Santo Agostinho, de que um evento qualquer, que estivesse ocorrendo no nosso futuro, como seria o caso da morte do Sol, não existiria na prática porque ainda não teria acontecido. Com isso, o marco zero do tempo seria deslocado virtualmente da posição do Sol para nossa posição na Terra, justificando a nossa observação instantânea dos eventos. O deslocamento do marco zero do tempo justificaria, também, o pensamento de Newton, de que a gravidade atuaria instantaneamente à distância. Isto é, mesmo que o Sol tivesse se apagado 8 minutos atrás, para nós a escuridão se manifestaria instantaneamente. Neste momento, o ponto de vista do observador se torna relevante, pois se a contagem do tempo se iniciasse a partir da sua posição e não a partir da posição das estrelas, esse tempo não mais existiria fora da sua consciência, tornando-se relativo. Se o observador pudesse estar na posição do Sol, Alfa do Centauro seria avistada com 4 anos de atraso. Para que a recíproca fosse verdadeira, teríamos que contar com a presença de outro observador na posição de Alfa. Assim, não importa o tempo que a luz do Sol teria necessitado para se deslocar no vácuo, antes de nos alcançar na Terra. O detalhe iria nos dizer que a luz não se deslocaria de forma absoluta no vácuo, ou que ela possuiria características de ubiquidade. Isto é, ela estaria simultaneamente em todos os lugares do espaço bidimensional, até o seu espalhamento. Vê-se que a ubiquidade da luz e da radiação cósmica como um todo, seria, em princípio, uma condição suportada apenas pelo nosso ponto de vista. Daí seria importante que a ciência, ao elaborar as suas teses, não desprezasse a influência do observador isolado. É que a nossa consciência estaria sendo suportada pela nossa memória e pelo fluxo contínuo do tempo. Essas não seriam condições que se pudesse observar no nosso futuro, pois ele ainda não aconteceu. Elas já fariam parte do nosso passado. A respeito disso, a página 200 do livro citado, Hawking faz o seguinte desabafo. De onde vem essa diferença entre o passado e o futuro? Porque nos lembramos do passado e não do futuro. Como se nota, o conceito de cone de luz futuro de um evento massivo qualquer, resultaria de uma extrapolação de conceitos. Isso se deve à constatação de que o que estivesse no nosso futuro, não poderia ser medido diretamente. Nem mesmo a velocidade da luz ou a existência de ondas. Elas seriam resultado de uma forma de rastreamento remoto de informações, condição que somente se torna possível quando mergulhamos no nosso passado. Projetar o nosso cone de luz do passado na direção do nosso futuro é construir um castelo de cartas, que poderá ruir a qualquer momento. Essa interpretação equivocada seria o resultado direto do conceito de ondas contínuas da física clássica. A partir daqui, vamos analisar, em detalhes, as variáveis que participariam da formação do cone de luz do futuro, e ver o resultado. As 3 variáveis fundamentais são: o espaço, o tempo, a luz, englobando todas as formas de irradiação eletromagnética. Como se pôde notar no exemplo da morte do Sol, citada por Stephen Hawking, o tempo não poderia ser medido diretamente no nosso futuro. Isto é, teríamos que esperar por 8 minutos para saber do evento. No caso da morte súbita de Beta Andrômeda, ela iria brilhar no céu noturno ainda por 75 anos. Retiremos, portanto, a variável tempo da construção do nosso castelo de cartas. Sem o tempo, o nosso cone não teria profundidade mensurável, como é possível notar no gráfico. O castelo de cartas desabaria sobre si mesmo, e sobre as 2 dimensões do espaço. Mesmo assim, no caso do universo não seria permitido que o tempo, ao se contrair, atingisse o zero absoluto. O espaço não poderia se tornar totalmente plano, porque precisamos preservar a incerteza da posição da fonte de luz, ainda que seja no nível subatômico da matéria.